GG. Nos stories. Não, que eu chamo. Ah. Já tô ao vivo. Pesquisa, né? Oi, gente. Oi, Alan. Olá, boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Tudo Tudo bom? certo? Tudo beleza. Você vê que a minha intimidade com o Instagram é zero, né? Eu, para entrar, já fico toda atrapalhada, mas tudo bem, vamos lá. Na A gente próxima, tá eu tô um pouquinho melhor já. A segunda tá melhor que a primeira já, né? Já tô mais à vontade agora, entendeu? Já não tô mais com tanto, né? Agora, vamos ver se na próxima, pelo menos, eu consigo lidar melhor com o Instagram. Aos pouquinhos vai chegando lá. Tá É, conseguindo ouvir bem? Tá conseguindo ouvir bem? O áudio tá bom? tá, pra mim tá bom. O meu tá Então bom tá pra ok. você. Tá ok. A galera aí, se tiver com um áudio ruim, alguma coisa, uma interferência, avisa a gente, beleza? Que a gente posiciona aqui diferente. Hoje nós vamos falar de poesia, né? Hoje eu Exatamente. vou falar de poesia. Vai encher de gente aqui querendo falar de poesia. Poesia é um assunto que todo mundo gosta, né? Pelo menos quem gosta de ler tem uma tendência a gostar de poesia. Com esse frio ainda, é Exato. a receita completa. Friozinho, poesia e um vinho. Ou um E café. Pra quem prefere. um chocolate quente com uísque também funciona. Também é bom, também é bom. Vamos falar um pouco sobre você, Alan, para todo mundo te conhecer melhor? Como é que Bora você então. começou a escrever? Como é que é a escrita para você? Por que que a poesia, né, a sua escolha principal? Vamos falar um pouco. Exatamente. Então, bora começar. Um abraço para a galera que está se conectando aí. Minha prima Juliana, o Ricardo, o Rafael, Fábio, a Fran. Abraço a todo mundo, pessoal. Bora lá começar. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan de Paula. Eu, profissionalmente, vamos dizer, o meu ganha-pão, eu sou tradutor e revisor. Trabalho com documentos da área farmacêutica. Só que desde pequeno, a minha paixão foi as palavras, da escrita, né? Eu comecei a escrever, eu acho que eu devia ter meus 10, 11 anos. Porque, assim, eu sempre gostei muito de ler histórias, sempre gostei de ler gibi. Só que eu sempre fui um péssimo desenhista. Até desenho o meu fica tudo. E eu queria tentar produzir uma coisa, porque sempre que eu li alguma coisa, eu ficava com aquele pensamento, poxa, tá faltando alguma coisa, esse final não tá legal, eu queria uma outra personagem. Aí o que eu fazia? Eu pegava os meus personagens favoritos, e pegava um caderninho em branco e escrevia as histórias. Como não sabia desenhar, então eu fazia os roteiros, fazia as falas. Então eu comecei por aí. Eu via muito, eu jogava RPG também na época, quem conhece, eu gosto muito também de monstros, fantasia. Então eu sempre fui muito pelo ramo da fantasia no começo. Mas a poesia só me veio mesmo na faculdade. Porque na época de colégio, eu acho que muita gente deve se familiarizar com isso daí, eu não gostava de porque foi difícil. Eu achava que a poesia era só para quem conhecia muito de português, quem entendia muita coisa, quem lia vários livros por dia. E eu acho que a forma, hoje em dia, hoje em dia não, que eu já posso falar mais disso, que foi alguns anos atrás. Mas como a escola passa a poesia, eu acho que fica um pouco chato, porque eles nos obrigam a ler um monte de texto, que a gente ainda não está preparado para isso, né? Exato, eu acho também. Exatamente, Camões, ler, às vezes, Drummond, então, algumas coisas que uma criança de 15, 14 anos é uma coisa que atrai muito aos olhares, né? É fora da Então, idade, né? Eu também acho. Fora da idade. exatamente. Eu acho que é um pouco complicado para a criança absorver o que dá para ser absorvido pela poesia. Então, no começo eu não gostava. Eu sempre gostei muito de português, mas o foco no começo era a prosa. Até um dia que eu na faculdade, eu me formei na saudosa Unibero. Eu fiz letras com a habilitação em tradutor e intérprete lá na Unibero. E no primeiro semestre, a gente teve uma aula de tradução. E no começo a gente pegava um pedacinho de cada coisa, tradução farmacêutica, jornalística. E no dia de tradução poética, eu traduzia um poema. Assim, a teoria que a gente aprendeu em sala de aula e tudo mais. E
tinha mais de 100 pessoas na sala, jamais eu imaginaria que a minha poesia foi para ler na frente de todo mundo. Então você imagina a minha cara, onde eu fiquei, né? Entrando no ensino superior com 120 pessoas na sala de aula e a professora leu a minha, né? Então foi a partir daí que eu comecei a ver que realmente eu conseguia fazer da minha criatividade alguma coisa que tocasse as pessoas. Então eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever como um desabafo, na verdade. Eu escrevia coisas que passavam na minha cabeça, não sabia como lidar com isso. Eu jogava no papel. Então eu comecei a conversar isso com algumas pessoas e tal. E eu comecei a ver que realmente a coisa fazia sentido. E elas falavam, a mesma coisa que você, o mesmo sentimento, eu não sabia como expressar. É como se eu estivesse me vendo falando. Então foi aí que eu comecei. A poesia é um espelho. Então, para mim, a poesia é tudo que toca você. Independente se é um texto em prosa, né? Alguma coisa do cotidiano, um texto rimado, um texto que eu gosto bastante de rimas, eu gosto de textos estruturados, né? A poesia do começo da era moderna da poesia. Se é uma música, se é uma dança, se é uma pintura, ou até mesmo culinária, sabe? Quando você cozinha, você faz uma coisa com amor, você passa a poesia. Sem dúvida. Poesia vai você emocionar, você chorar, você inspirar. Então, para mim, a forma de poesia das pessoas foram dessa forma, como desabafos meus e como se fosse um diário, né? Só que o meu diário era um verso. E em que momento, porque você disse que começou a escrever jovem, ainda antes da faculdade, né? Que você disse que começou a escrever no caderno e tal. Com que idade foi isso? Pequeno? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos de idade, mais ou menos. Eu acho que eu estava no ensino fundamental ainda. E era historinha de heróis, essas coisas, mas eu já gostava muito de escrever, né? Então eu aprendi a ler muito cedo, eu sempre fui curioso com isso. Então eu aprendi a ler com meu pai, na Turma da Mônica, ele lendo gibis pra mim, né? Então desde cedo eu comecei a me interagir com isso daí. Então acho que desde que eu comecei a escrever, eu já passo alguns parágrafos por aí. Mas você já tinha o hábito da leitura, já era uma coisa tua mesmo, porque eu sei que você gosta muito de ler. Já, desde pequeno. O meu pai, a vida toda, ele leu muito, muito jornal. Até hoje, meu pai lê jornal físico, né? O jornal de papel mesmo, entendeu? Então, desde pequeno, na minha casa, a minha mãe também lê bastante. Então, desde pequeno, eu já tive, assim, na minha família, a facilidade de ter, como dizer, vários canais de leitura, né? Então, eu lia jornal, eu lia romance, muitas coisas não entendia, mas eu tentar captar um pouco de gibi, eu então eu comecei a ler. O problema era a minha letra, porque a letra é muito feia. Graças a Deus que existe o computador, né? Então, não tem mais esse problema. Não tem mais problema agora. Tirando o Rafael, acho que mais ninguém publica manuscrito. Então, hoje é mais difícil, mas ali com o Rafael já é uma arte um pouco acima já. E em que momento que surgiu, então, o seu primeiro livro, Um Olhar no Horizonte? Então, isso daí foi mais ou menos o seguinte. Na época da faculdade, eu escrevi os poemas que eu te falei como desabafo, e chegou um momento que eu mostrava para algumas pessoas mais próximas de mim, né? As pessoas, alguns textos eram mais elogiados que outros e tal, aí pouco antes de eu sair da faculdade, eu falei, poxa, ia ser legal se eu fizesse como se fosse um blog, alguma coisa desse tipo, com os meus textos, né? Aí eu reuni os textos que tinham uma linha de pensamento parecida e eu fiz um portfólio. Só que esse portfólio nunca, naquele momento, ele ficou perdido, porque eu acabei achando que para fazer um livro, eu achei que você tinha que ter influência, tinha que ter contato, sabe? Eu achei que é uma coisa muito cara, uma coisa muito complicada de conseguir. E eu acabei deixando de lado. Isso por uns 6, 7 anos. Aí depois um amigo meu, ele já fez uma tese, né, para doutorado em literatura, e ele publicou o doutorado dele em livro, sabe? Assim, um livro com uma capa que ele criou e tudo mais. Eu falei, poxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Eu acho que eu consigo buscar isso aí no mercado, né? Aí foi quando eu encontrei vocês, né? Na internet.
E a gente começou mas a ideia do Olhar para o Horizonte é o meu primeiro livro, que foi esse daqui, o que eu lancei com a WI em 2018. É um livreto fininho, com 20 poemas, foi a minha primeira obra, e a minha intenção era qual, nesse momento? Era tentar pegar os poemas que tinham um mesmo pensamento. E esse livro, ele tem uma estrutura linear, né? É como se fosse realmente um desabafo de uma pessoa que tem perturbações de alguma forma, por qualquer razão, e tenta se achar dentro dela mesma. Então, os poemas têm a ver com tristeza, solidão, fala um pouco de saudades, desilusão, até a pessoa conseguir achar o amor próprio, porque quando você é adolescente, você tem todos os problemas do universo, né? Só você tem problema, tudo acontece com você, né? Então, a minha forma de destacar essas questões realmente foi poesia. Depois eu percebi que eles tinham uma linearidade, né? Começou com os textos mais melancólicos, depois com a minha própria meu crescimento, a minha maturidade, o próprio texto também teve a maturidade dele. Então ele começou a ter mais textos sobre esperança, sobre amor próprio, sobre a gente se amar, a gente olhar para dentro da gente mesmo. Então esse olhar para o horizonte, que foi isso, um olhar para o horizonte, para o futuro, para uma esperança, e um olhar para dentro de nós mesmos, né? São desabafos em forma diversa. Escolhe pra gente uma do Olhar para o Horizonte para ler pra gente. Eu vou começar para ilustrar uma da primeira parte inicial, que é um pouco mais melancólica, para vocês entenderem a situação. O texto chama Envolto em Solidão. Sinto o frio da noite no ar, um vazio dentro de minha alma. O chão não consigo tocar, um manto gélido me tira a calma. Ouço diversos ruídos que vêm e vão, cochichos que me ensurdecem. Flutuam risos que machucam. A luz e a lua desvanecem. Só o escuro do banheiro, ouvindo-me, sendo meu amigo. A solidão me sufoca em devaneio. Ouço a voz do frio. Ela fala comigo. Luzes brilhando ao longo, piscando. Seria uma esperança, um sinal. Ouvindo a voz do frio. Mas agora já não tem nenhum mal. Então, é uma das mais importantes, né? Que fala um pouco do olhar triste da gente dentro da gente mesmo, quando a gente sente falta de alguma coisa. Mas, na verdade, não falta muita coisa, né? Falta a gente realmente se conhecer e ver a beleza da vida. Mas eu acho que a poesia, ela vem muito do momento, né? A poesia, então, por exemplo, eu acho que quando a gente escreve, mesmo ela sendo melancólica, não significa que ela seja sempre assim. Ela é o seu dia, aquele dia não estava legal, e aí você escreve aquilo, né? Mas não significa que você é uma pessoa melancólica, mas que você está melancólico naquele momento, e aí você externa a poesia, né? Isso funciona para mim, às vezes. Exatamente. E muitas vezes, a leitura que você faz, o que eu mais gosto na poesia é que, às vezes, dependendo do dia como você está, ou da época, você absorve a poesia de uma forma diferente. Você compreende de uma forma diferente. Isso é muito legal. É sempre o pessoal... Desculpa. É sempre... É isso mesmo. E aí depois você partiu para fragmentos, né? Fragmentos, gotas e rabiscos. E aí você já entrou num outro campo da literatura, que são os contos. Isso é uma curiosidade que eu tenho muito grande. Porque contos e como que eles surgiram? Em que momento que ele deixou, que a sua escrita deixou de ser só poesia para ser conto também? Então, aí vamos por partes agora. O meu primeiro livro, na teoria, eu nunca imaginei que eu ia continuar a lançar livros, né? Eu ia me considerar um autor. Porque foi como se fosse um filho, foi um sonho que realmente eu tinha. Eu tinha vontade de compartilhar meus textos com mais pessoas possível e de uma forma... Eu sou amante de livros, então eu gosto de sentir, gosto de tocar, eu gosto de sentir o cheiro das páginas. Então eu queria passar essa impressão para quem quisesse me ler. Então, depois que a gente fez lançamentos, que eu vi que realmente que teve bastante gente começando a querer comprar, amigos de amigos, conhecidos e tal. Aí eu vi que... Eu quero só fazer um anexo antes de você continuar. Pode falar. Eu quero mandar um beijo para a Dulce, que está aí assistindo a gente, óbvio.
e que a gente sabe Logicamente. que é uma fonte de inspiração. Com toda certeza, né? Com toda certeza, com toda certeza. Tanto é que tem um poema meu, que está no meu segundo livro, né, o Fragmentos, Gotas de Rabisco, que eu li para ela no casamento. Nosso casamento, que foi, quando a gente está tocando criança, foi um que eu dei para ela. Então você fala mais um pouquinho do Fragmentos, depois você vai ler uma poesia pra gente. Pode deixar Se que for ela, melhor ainda, porque agora todo mundo ficou curioso. eu vou ler sim, pode ficar tranquila. Então, aí depois, quando eu comecei a ver que as pessoas começaram a se interessar e eu vi que eu conseguia compartilhar mais os meus textos com as pessoas, eu pensei que eu poderia criar, eu poderia me soltar mais com as coisas que eu criava. E assim, o Fragmentos, Gotas e Rabiscos é uma coletânea, né? Ele tem poemas, tem haikais, contos e um cordel. E é um pouco do que sou eu por dentro. Eu sou ansioso, eu sou fragmentado, cada hora eu quero uma coisa, quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tinha, depois que eu selecionei os meus textos para olhar para o horizonte, eu tinha alguns textos que eu tinha prontos, eu tinha alguns esboços de contos, de romances. Aí eu pensei comigo, o que eu posso fazer aqui? Aí eu pensei, eu acho que eu consigo soltar tudo que eu quiser na minha mente aqui e ver se eu faço algum compilado. Eu comecei com muitas ideias assim soltas. Então eu comecei a escrever alguns poemas e eu tinha alguns trechos de contos, porque, como eu falei para você, eu comecei a escrever prosa, porque é o mais comum, né, no começo da leitura, a prosa do que a poesia. É verdade. Né, exatamente. E assim, no que eu no livro, se eu fosse lançar um livro que eu quisesse ler, e na época que eu comecei a escrever, eu trabalhava mais ou menos 1h30 de distância. Eu moro no extremo leste da capital, eu trabalhava no extremo oeste. Então, eu tinha pouco tempo para fazer outras atividades. Quase 2 horas de ida e vinda para casa. Então, o tempo que eu tinha para aproveitar isso daí era o tempo da condução. Então, o tempo que eu tinha no metrô e no ônibus. Eu ficava pensando, poxa, eu acho que tem muita pessoa que gosta de ler, que gosta de poesia, que gosta de prosa, só que não tem tempo real. E às vezes a gente lê no celular, a gente se distrai, está lendo alguma coisa pelo e-book, aí tem uma chamada no Instagram, tem uma mensagem no WhatsApp, uma notícia que vem, então você acaba se distraindo muito facilmente. E com o livro você não tem muito tempo correndo. Um livro ali você vai ficar. E também, aí, então, os livros eram ruins de levar na mochila, você está com notebook, está com um monte de coisa na mochila, blusa, São Paulo, tudo pode acontecer, blusa, mochila, guarda-chuva, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, pô, se eu pudesse fazer um livro com textos curtos que as pessoas pudessem aproveitar durante um roteiro no metrô e voltando para casa de trem, acho que seria interessante. Então, por isso que eu pensei, tanto no tipo de texto quanto no tamanho dele. Os livros são pequenos, 10x15, então é um formato que cabe no seu bolso, cabe na bolsa, na mochila, é fácil de você segurar com a mão só, então é fácil de você conseguir ler tranquilamente. Então, assim, os contos saíram porque eu queria escrever algo a mais que a poesia, eu queria conseguir construir histórias. E para um ansioso, o que é melhor que um conto? Que você consegue transformar várias histórias num livro grande, você consegue fazer várias histórias, vários universos, vários seus, né? Então foi daí que saiu um conto. É mais que isso até, né? Quando a gente que é mais ansioso, e eu compreendo porque eu também sou, a gente tem uma tendência a querer terminar logo a história, né? Então você escrever um livro muito longo, assim como ler um livro muito longo, às vezes vai uma noite inteira, porque você não quer esperar o dia seguinte para continuar aquilo, né? Então, exatamente. E fora também a criatividade. Você está fazendo um romance, eu tenho alguns esboços já começados de romances, e dependeu dela na sua cabeça. Então você passa o papel. E daqui a pouco você está com um romance com 3 páginas e mais 7, 8 outras ideias colocadas em mente, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou organizar o que eu consigo fazer aqui e vou fazer uma coletânea. Então, para quem gosta de poesia, para quem gosta de contos, então é uma coisa que dá para a pessoa ler durante o dia, durante a noite, qualquer hora que a pessoa quiser. É um livro de tamanho pequeno, com bastante conteúdo diversificado. E a sua produção literária, por exemplo, você tem assim momentos que você escreve muita poesia e momentos que você escreve mais conto? Como funciona isso? Você tem, assim, por exemplo, um dia que sai 10 poesias de uma vez só, sei lá.
entendeu? É mais ou menos por aí. Porque normalmente a minha criatividade ela aflora muito de madrugada. De vez em quando a Tia Dulce até comentou aí. Pobre Dulce! Então, porque o pessoal depois vocês vão mandando as perguntas, depois eu vou respondendo, é que eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui. Está subindo bastante mensagem, não estou conseguindo acompanhar. Mas de vez em quando, eu, às vezes, como a gente estava com o prazo, por exemplo, nosso último livro, que provavelmente vai ser para a Bienal, né, no final do ano, como a gente estava com um prazo para cumprir, às vezes eu tentava fazer alguma coisa, só que não saía nada. Eu ficava parado na frente, jogando papel na frente do monitor, 1 hora e não saía um verso. Aí, de repente, eu acordo de madrugada com a mente fervilhando. Então, os poemas, normalmente, eles saem de madrugada. Os contos, normalmente, quando eu leio alguma coisa, eu cito alguma coisa, eu fico com uma imagem gravada. Aí eu começo a soltar algumas coisas no papel para tentar transformar isso em texto. Então, normalmente, os meus contos, eles são mais construídos do que algo mais de inspiração, e os poemas são mais de inspiração. Eu não sei explicar o porquê. Realmente, os poemas vêm mais de madrugada e os horários vêm mais dos contos. Quer dizer, a sua mente poética é noturna. Sim. É quase a de madrugada. Depois das 2 da manhã começa a vir. Aí depois tem que acordar para trabalhar e fica aquela beleza na mente. Aí é mais difícil, né? A gente tem a rotina diária que não dá pra gente... Se a gente pudesse, a gente só escrevia, né? É muito bom. Exatamente. Aí seria um sonho meu. Se eu pudesse viver apenas os meus versos, seria maravilhoso. Mas no momento, isso não é muito permitido ainda. E os haikais, de onde que eles vieram? Como que eles surgiram para você? Como que é o haikai para você? Você já tinha uma tendência, já lia muito haikai? Ou você gosta do formato? Como que é isso para você? Então, o cordel, haikai foi... eu queria falar também que, aliás, eu amo aquele cordel. Acho maravilhoso. Vamos falar do haikai primeiro. Vamos começar pelo haikai. Então, esses gêneros aí, essas diversidades que eu escrevo, vem tudo da faculdade, porque na faculdade a gente teve muito, um pouco de cada gênero. Então, gêneros literários, a gente leu muita crônica, a gente lia poemas, prosa, né, contos. Então, eu achei muito curioso quando a gente aprendeu o haikai. Eu nunca tinha visto, e o haikai, para quem não conhece, é um formato de poesia japonesa, né, que são sempre 3 linhas, com uma métrica fixa. Normalmente eles falam sobre a natureza, né? Então eu achei muito curioso, porque eu comecei a escrever os haikais quando eu conheci o Instagram. Porque eu comecei a ver os poetas escrevendo no Instagram e no caso, são poemas mais curtos, né? São jogo de palavras e tal, aquelas coisas mais menores para caber no formato Instagram. E eu achei que o haikai é super interessante. Então eu comecei a haikai na faculdade. E depois eu gostei bastante, porque é uma forma de você, como se fosse uma foto. Para mim, o haikai é uma foto. Você pega uma imagem, você absorve e joga ela do jeito que você vê. Então, eu falo sobre a natureza, eu falo nos haikais, sobre psicológicas. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que eu tenho um pouco do viés, né? Da questão psicológica. Porque eu acho que o psicológico, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, como o mundo... Ele força a gente a ser sempre mais rápido, mais ágil em tudo, fazendo muito mais coisa em menos tempo, entendeu? Então, acho que o mais forte é o nosso psicológico. Então, já é provado cientificamente que a gente está na era da depressão, né? Então, verdade. Eu acho que a parte psicológica tem que ser melhor tratada. E eu acho que o haikai ilustra um pouco isso daí. Essas capturas pequenas de imagem. Então, eu acho super legal, super leve, uma leitura muito leve. É muito leve mesmo, uma leitura para desintoxicar o cérebro, vamos dizer assim, o haikai, né? É uma coisa que ele não causa nenhum tipo de dano, assim, de emoção pesada, melancólica, pelo contrário, né? Ele sempre traz uma alegria, uma coisa bem, pelo menos para mim, assim, né? Eu tenho essa sensação quando eu leio os haikais, acho bem legal. E o cordel? Fala um pouco do cordel, porque é também difícil hoje alguém que escreva cordel, né? Sim, né? Assim, esporadicamente, porque assim, ou é um escritor de cordel, ou é um escritor de poesia, de conta, mas um escritor que escreve várias coisas. E o cordel é inusitado. Então, o que acontece? Eu sou apaixonado pela cultura nordestina, né? Eu sou neto de nordestino, amo a comida nordestina, amo a cultura nordestina em si.
E o cordel é uma coisa que é bem raiz no norte e nordeste do Brasil, né? E assim, então, os meus poemas, eu gosto muito de poemas métricos, eu gosto de usar bastante aliterações, assonâncias, eu tento brincar com palavras, brincar com sons, eu trago bastante rima, eu gosto dessa musicalidade. E eu acho que o cordel ele é muito musical. Muito musical, é verdade. Musical. Então, acabou que eu tinha um poema em mente que surgiu. Eu fiz capoeira um tempo, foi muito bom, mudou muito a minha vida, entendeu? Eu conheci pessoas maravilhosas na capoeira, eu conheci uma cultura muito grande, muito abrangente, e foi um momento da minha vida que eu precisava de uma reformulação. E aprendi muito na vida, porque a capoeira, além de ser um esporte muito, muito interessante, muito bom para o corpo, as pessoas ali dentro me trouxeram também um bem-estar mental muito grande. Então, de alguma forma, eu queria tentar homenagear alguma coisa que eu tinha descobrido ali. E tinha me saído um poema. Só que eu comecei a ter outro tempo para o poema. E o poema começou a ficar mais extenso, mais extenso, mais extenso. Aí eu falei, meu, acho que vou transformar esse poema num cordel. Aí eu estudei um pouquinho da estrutura do cordel e eu gostei, porque a capoeira é uma coisa brasileira. Então, acho que o cordel não é nada mais que o cordel. Então, eu acho realmente um presente para nesse momento. E foi um pouco presente para o Brasil mesmo, né? Uma coisa bem regional e acabou saindo. Não foi uma coisa muito que eu queria do começo, mas acabou saindo. Um poema pequeno já tinha quase 8, 9 estrofes. Falei, não, isso vai virar um cordel, então. Muito bom, muito bom. E, aliás, ficou lindo, maravilhoso o cordel. Eu gosto muito dele. Bom, eu acho que você podia ler também uma poesia do Fragmentos pra gente, que a gente ainda tem outros assuntos para tratar. Tá, ok. Eu vou ler sim. Aqui é a capa do Fragmentos Gotas e Rabiscos. Foi lançado em 2019. E vamos lá, então. Eu vou ler duas poesias. A primeira vai ser a que eu fiz para a Dulce, no nosso casamento, que é curtinha. Ela chama Passarinho. Quem estava no casamento lá vai se recordar desse momento, provavelmente. E ela começa assim. Enquanto a vida passa, nós buscamos caminhos que nos levem à caça, evitando os espinhos. Que presente da vida receber seu carinho, após tantas feridas e sonhar sozinho. Que sejamos uns a brindar nesse dia. Terei sempre seu sol, você, meu passarinho. Essa daí foi a poesia que eu fiz dela com uma brincadeira com os nossos apelidos aqui. Que bonitinha, muito linda essa poesia, muito graciosa. E uma outra que eu gosto muito do livro chama Ode à Vida. Ah, eu adoro ela. E aqui vai mostrar um pouco de como eu gosto das rimas, da parte estruturada, que eu gosto da musicalidade nos poemas. Mistério de beleza que rege a natureza, cristal da realeza moldado com destreza, ó, brindemos a mesa à vida, com certeza. Insanidade avessa, intensa sutileza, efêmera riqueza, transcendente a pobreza, pura delicadeza, ó vida, vossa alteza. Caixinha de surpresas, tantas incertezas, decerto tem fraquezas, mas saiba com clareza, não há maior grandeza que a vida, com certeza. Sublime profundeza de glória ou de tristeza, levemos com leveza a nossa chama acesa, no céu azul turquesa, ó vida, ó alteza. Ah, eu adoro essa poesia. Essa é uma das que eu mais gosto do livro. Você escolheu certinho. Então, essa poesia é para a gente começar a pensar um pouco, que a gente reclama de tanta coisa na vida, só que a vida é um bem tão precioso que a gente tem que começar a olhar com mais carinho, aproveitar os outros momentos que a gente tem. Eu quero colocar aqui, antes da gente dar continuidade, eu quero colocar que a gente vai fazer um sarau aberto, e ainda não tenho a data certinho, mas que vão estar os nossos poetas da editora WI, e a gente vai fazer a leitura de autores independentes para valorizar todo mundo aí, quem não publicou, quem vai publicar, enfim. Vai ser aberto mesmo. Acho super legal. A Dulce me pegou duas perguntinhas aqui do pessoal aqui, eu vou responder rapidinho. É uma só. Tá. Uma foi do meu parceiro Everton aqui, que perguntou se eu já pensei em escrever músicas. Já pensei sim, só que como eu não tenho noção nenhuma de música em si, não sei um acorde,
Então acho que eu não consegui, eu acho que sozinho eu não conseguiria fazer uma música, né? Quem sabe se tivesse uma parceria com um violão do lado, eu acho que eu conseguiria fazer alguma coisa. E o Augusto, nosso parceiro de WEA, Augusto Luper, me perguntou qual é o meu autor favorito. Vamos lá. Se formos falar de prosa, o meu pai, o meu mestre é o Tolkien, o escritor e criador do Senhor dos Anéis, que eu acho ele genial. Ele genial. Eu ia chutar outro. Oi? Eu ia chutar outro escritor. Ah, é? Qual você ia chutar? Eu ia chutar Edgar Allan Poe. Também. Eu vou chegar nele. Você chutou bem, eu vou chegar nele. Porque o Tolkien é muito detalhista. Eu adoro. É um cara que criou linguagens para seres mágicos. Criou quase uma Bíblia, né? Ele tem o começo, meio e fim de uma era, de uma população toda. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. O Edgar Allan Poe é um dos meus favoritos também. E o Poe, ele escreve tanto poemas quanto contos, né? Ele faz contos de terror. Apesar dos meus poemas eu falar muito sobre a vida, sobre a morte, né, o tempo, como acho que a maioria dos poetas a gente acaba se pegando sentimento dessas coisas, eu falo sobre o cotidiano, eu gosto de passar percepções, de perturbações do ser humano, de sentimentos, do amor. Os meus contos são de fantasia e de horror. Então tem bastante ali do Poe e também tem do Lovecraft também. E também é outro contista também de horror, que eu acho maravilhoso. E se for como poeta, eu acho que o meu poeta tá ali em cima, Paulo Leminski. Paulo Leminski. Eu gosto muito de Drummond, gosto muito de Mário de Andrade também, Cecília Meirelles, fascinado. Só que Paulo Leminski, para mim, eu me arrepio sempre com as poesias dele. O Paulo é legal porque ele é muito diversificado, né? Ele tem muitos rimados, poemas, mas também tem totalmente desconstruídos. E faz você pensar o que estava pensando quando escreveu aquele poema. Poemas que, se você solto, você fala, poxa, será que significa alguma coisa? Mas se você começar a ver a obra dele, você vê que significa muita coisa. Então, eu achei legal que quando eu comecei a faculdade, eu descobri que as minhas primeiras... os meus poemas que eu gostava muito eram de Paulo Leminski, que passavam no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que quem é da minha época... Não vale, hein? Não vale mesmo. Vale sim. Vale sim. E o que aconteceu? Agora que eu li. Então, porque lá no Castelo Rá-Tim-Bum passava muitas poesias e tinha Paulo Leminski lá. Então, Paulo Leminski me traz um pouco de infância, me traz um pouco do meu começo da escrita. Então, Paulo Leminski, para mim, é o maior escritor brasileiro. Eu gosto muito da esposa dele também, que é maravilhosa, a Alice Ruiz, né? Que é incrível. Tive o prazer de assistir ela lá na Fliera Chá com o Rafa, que a gente foi o ano passado, e, nossa, me apaixonei pela mulher, enfim. E eu acho que quando a gente chega no Paulo Leminski, a gente vai chegar num assunto que a gente já tinha falado sobre isso, né? Sobre a acessibilidade da poesia, do texto mais simples, da forma menos rebuscada que você escreve, mas não menos poética, e que eu acho que atinge mais um público maior, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa simplicidade da sua poesia, que é tão linda, que eu gosto muito. Obrigado pelos elogios, Flávio. Mas então, a poesia, como a gente começou falando no começo, ela tem várias vertentes, né? Tem muita forma de você passar a poesia para alguém. E eu acho que você não precisa ser muito rebuscado, você não precisa querer falar muito difícil para você passar alguma coisa que emocione a pessoa. Eu acho que poesia simples não quer dizer poesia rasa, de forma nenhuma. Eu acho que o que vale é o seu sentimento dentro daquela poesia ali. Então, independente se a sua poesia é rimada ou não é rimada, se ela é métrica ou não é métrica, se ela segue uma estrutura ou não segue, o que importa é o sentimento que você está botando ali. E para isso, acho que você não precisa fazer uma poesia que precise de um dicionário do lado o tempo todo para você. Eu acho que sim, a poesia é legal para incentivar a conhecer novas palavras, conhecer um vocabulário diferenciado, você buscar novos conhecimentos, mas eu acho que a gente pode se limitar a boa poesia, a poesia de ler. Então eu acho que a acessibilidade para a poesia, eu acho que passa pela
pela simplicidade no vocabulário. Eu acho muito legal. Então, isso é uma coisa que eu tento passar dentro das minhas poesias, porque, como eu falei para você, no começo eu me assustei com poesia no colégio, por quê? Porque para mim era muito. Então, quando eu comecei a ler coisas mais simples, eu vi que é um mundo maravilhoso, é um mundo atraente. Então, eu acho que é importante você começar ler uma poesia um pouco mais leve, que te toque, do que você começar a ler Shakespeare, por exemplo. E Shakespeare é uma leitura incrível, eu amo Shakespeare, só que é uma leitura pesada. É uma leitura mais... né? Eu gosto muito de Augusto dos Anjos, e Augusto dos Anjos às vezes também é uma leitura bem difícil, mas é muito bom de ler. Eu acho que o Rafa gosta muito do Augusto também. Augusto é muito bom também, só que também é uma leitura mais pesada. Então eu acho que aí... Não é para todo dia, não. Só de vez em quando, não é? Augusto dos Anjos, até o Shakespeare mesmo não é uma leitura para a gente pegar toda hora, não. Não é uma leitura tão fácil de absorver assim. Então eu acho que a gente pode a gente brincar um pouco e equilibrar essas partes. É lógico que tem os poemas mais rebuscados, mas eu acho que a gente tem que dar valor para quem escreve com mais simplicidade. Vou ver para você, não precisa ser uma poesia rasa. Poesia simples também é profunda. Eu acho isso muito importante as pessoas entenderem isso daí. Você colocaria alguma coisa do tipo assim, como duas extremidades, Camões e Leminski, nesse quesito de simplicidade e excesso de sabe, muito pesado para ler, uma linguagem muito difícil. Eu acredito que sim. Eu acho que Camões é uma leitura que você precisa estar preparado para ele. Porque ele é denso. Ele te absorve por completo, mas você precisa ter um background para conseguir absorver ele por completo. Porque senão vão ficar muitos gaps ali, você não vai conseguir compreender ele por completo, né? Assim como os textos de Shakespeare. Bem complicado mesmo. E o Leminski, ele mistura um pouco de tudo. O Leminski, ele é um poeta com algumas poesias super simples e também traz um pouco também daquela coisa do vocábulo um pouco mais inacessível, vamos dizer assim, um pouco mais difícil. Ele mistura muito. O Leminski, eu acho ele muito completo. Eu ia falar um pouco também, alguém falou aí sobre a série do Percy Jackson. O que você acha dessa saga que estão aparecendo? Porque assim, o precursor foi mesmo o Tolkien, né? De ter uma série assim que fez mais sucesso, vamos dizer assim, né? Ele, logo depois veio o Harry Potter, mas agora tem uma porção, né, dessas séries, assim. O que você começou a essa série, hoje essas séries de fantasia, elas têm bastante escritores que fazem muitas dessas sagas, né? O Tolkien começou isso na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Senhor dos Anéis, o pessoal acha, tem gente que não conhece e acha que foi dos anos 2000, mas não, o Senhor dos Anéis foi escrito na década de 30. Então, ele que começou, ele misturou mitologia nórdica com as criações dele e virou o que ele quis virar, né? Você está passando uma informação que eu não sabia. Sim. Que ele escreveu isso há tanto tempo, eu não sabia, não. O Tolkien é considerado o mestre da literatura fantástica, né? O pai da literatura fantástica. Então, depois dele, veio muita gente, né, seguindo o bonde. O Percy Jackson é muito bom. Eu acho muito legal que mistura um pouco de mitologia grega, mitologia romana junto com ele. Eu acho muito interessante, é muito bem escrito. O Harry Potter, pra mim, também, eu acho uma saga fantástica. Eu não sou muito fã dos filmes. Sei que muitos vão me julgar, mas a escrita da J.K. Rowling é fantástica. Os ganchos que ela dá, o detalhismo de coisas que escreveu no primeiro livro e vai se definir só no 7º livro, sabe? É uma perfeição aquilo ali. Eu acho incrível. Ela é muito bem amarradinha mesmo. Muito bem amarradinha. O Game of Thrones também pegou um embalo nisso daí também, legal, né? E muita gente curte também o Game of Thrones. Eu não cheguei a ler ele, eu assisti alguns episódios. Eu vou confessar que eu não vi tudo ainda. Mas também é interessante. Aí você tá entrando num campo que eu não conheço. Eu não vi e não li. Até eu tenho uma predileção por literatura nacional. Eu gosto mais, eu já li bastante tudo do Nelson Rodrigues. Já li algumas coisas do
o Jorge Amado, enfim, eu tenho uma predileção por literatura brasileira, né? Então, alguns mais famosos, assim, eu li internacional, mas eu gosto mais da literatura brasileira. Uma tendência minha. Agora, esse Game of Thrones, eu nunca li nada, não sei nem qual é a história, não conheço. Preciso conhecer. Porque eles seguem o mesmo ritual, né? De um mundo místico, criaturas místicas e tal, e seguem isso daí. Mas é muito legal, é um mundo bem diferente. E tem muita coisa para escavar ainda, né? Tem muita coisa para você fazer. Você consegue fazer uma saga com coisas bem diferenciadas, sem ser um plágio de outra, uma cópia muito parecida. Tem muito campo para escavar ainda. Tá. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta se você gosta de mangá. Meu amigo Everton. Exatamente. Eu gosto muito de mangá. Eu comecei a ler muito mangá, né? Quando eu era novo. Sempre eu gostei de quadrinhos. Sempre joguei muito videogame. Hoje em dia chamam de cultura geek, né? Hoje em dia. Antigamente era super nerd. Né? Então. É verdade. Eu sempre li muito. E eu gostava muito de mangá, assim. Eu acho que se eu soubesse desenhar, eu acho que eu teria partido para isso daí. Eu acho que a cultura é uma cultura muito rica, a cultura japonesa, né? E quem não conhece muito, eu acho que mangá é só Dragon Ball, né? E Naruto. Só que tem uma cultura muito vasta. Tem alguns mangás com literatura adulta, tem alguns mangás com literatura, com thrillers psicológicos. Então, para quem gosta de ler gibis assim, eu acho que começar a ler alguns mangás, pesquisar um pouquinho, acho bem interessante. Eu queria falar um pouco agora do livro novo que a gente pretende lançar agora na Bienal, né? A gente espera que a data da Bienal consiga ser mantida, né? Diante da pandemia, tudo. Exatamente. Mas eu queria falar disso, primeiro do Universos, e depois do seu próximo livro, depois do Universo, que ainda não foi lançado, que vai ser com umas fotografias da Dulce, né, Dulce? Já estão falando bastante disso daí, viu? Né? Já estão falando muito disso daí. Quem sabe a gente faz alguma coisa, Haikai está por aí para acontecer também, né? Quem sabe? É um projeto que pode ser pensado futuramente. Talvez texto. A gente tem que pensar assim, vai ficar bem legal. Então, talvez fotografia e depois texto, talvez os dois concomitantes, dá para pensar muita coisa aí. Dá para pensar muita coisa. Então, agora vocês têm tempo para fazer isso. Aproveita a pandemia, entendeu? O universo já está pronto, a gente já está produzindo, já está quase pronto. Uhum. E, inclusive, a arte que a gente fez da live, tudo baseada na capa do universo, que está maravilhosa. Inclusive, o desenho do autor, que foi fantástico, está maravilhoso. E, né? Desenho do autor de Loucura Sul que aceitou, né? Não, mas ficou muito incrível aquele desenho, não tinha como, entendeu? Tem muito da personalidade, sabe, da essência toda do livro. Personalidade de péssimo desenhista vai estar estampado lá. Mas criatividade. Não, tá incrível aquela capa, eu achei maravilhosa. Todo mundo já viu a Lua, né? A Lua é desenho do autor. Tá vendo? Uma das criações da pandemia aí. Madrugada em claro, sem saber o que fazer. Então comecei a criar a minha capa de livros. Já que a gente não conseguia mexer em outra coisa, né? Então acabou saindo isso aí sem querer, querendo. Vou começar, antes de falar um pouco do universo, mandar um beijo para o pessoal que está comentando aí. Amanda, Mari, beijão pessoal, Peter, que eu vi aí. Minha família postista de Serrano e todo mundo, tia Lúcia. Pessoal todo aí que não estou conseguindo passar de novo aqui para baixo, porque está aqui, o celular não está muito legal para descer. Mas enfim, falamos então do universo. O universo vai ser um livro no mesmo formato, de tamanho, como eu falei para vocês, para um incentivo à leitura. Vai ser um livro que vai caber na bolsa de todo mundo aí, nas mochilas de geral. E vai seguir mais ou menos um pouco o tipo do Fragmentos Gotas e Rabiscos. Vai ser uma coletânea de textos. Vão ter poemas, vão ter contos e vão ter também microcontos dessa vez. Eu conheci os microcontos sem querer, querendo, nas minhas buscas de internet, e eu vi que é uma coisa muito atual para hoje em dia. E eu acho que, para mim, ainda é algo experimental, só que eu espero que o pessoal consiga absorver da forma que eu quero que eles absorvam.
mas depois para frente a gente pode falar especificamente só dos microcontos. Vai ser uma coisa bem diferente. E os meus contos, nesse conto, no livro do Universo, para quem tem o Fragmentos e Gozes Abissos, vai começar a ver algumas coisas em comum. Eu tentei criar um universo com... Não são contos sequenciais, porém são contos que se você ler um, ler outro, você vai começar a perceber coisas em comum. Então eu fiz esse joguinho aí porque eu quero que o pessoal depois me dê feedback para ler os dois livros e ver se vocês acham as coisas em comum aí. Vai ser o jogo dos 7 erros. E os poemas dessa vez, como eu falei para você, os meus 2 primeiros livros, eu tenho muitos poemas da época da faculdade, né? Um fragmento de Um Olhar para o Horizonte. Então dessa vez, 99% dos textos foram criados esse ano, entendeu? Eu levei mais ou menos 11 meses para fazer esse livro. Então são coisas novas. Então vão ter mais influência de Leminski agora. Apesar de eu tentar desconstruir um pouco, eu sou totalmente construído. Eu sou uma pessoa totalmente organizada. Então até a minha desconstrução, ela tem um padrão fixo, por incrível que pareça. Não tenho dúvida disso. Eu juro que eu tentei, Flávia, não consegui. Mas eu juro que eu tentei. Então eu acho que vai ter um pouco mais de profundidade no sentido da estrutura dos versos, porque a seguinte você consegue tanto nas palavras do que você passar pelo sentimento, também na estrutura. Então é uma experiência diferente. Para quem acompanha os meus livros, eu acho que vai esses poemas eles têm uma influência um pouco fora da casinha, vamos dizer assim. Vai ser um livro mais volumoso. Eu acho que vai ser também um pouco mais volumosa para quem for ler. O Universo é um livro muito maior, assim, a sua escrita vem amadurecendo e ela está crescendo muito, desde Um Olhar para o Horizonte. E eu acho que quem quiser, eu acho que ler Um Olhar para o Horizonte, ler o Fragmentos e ler o Universo é muito interessante na sequência, até para ver esses seus momentos como escritor, sabe? Então, aquele primeiro momento mais adolescente, aí você foi amadurecendo como escritor, como pessoa, como tudo, e até que você chegou no Universo, que eu acho que é uma obra-prima. Assim, eu li já, assim, não tudo li, porque eu não consigo ler muito no computador, mas está incrível. As poesias eu já li todas, são incríveis, eu adoro, gosto muito da sua poesia. Então, só um minutinho, você falou do Universo, né? Só para falar do nome dele, eu coloco Universo porque eu acho que a gente vive, na nossa sociedade, são muitos universos conflitando um com o outro, né? E ali eu falo um pouco de tudo isso. Eu acho que as pessoas, a gente não tem que só gostar de poema, só gostar de conto, só gostar de música melódica, só gostar de música animada. Eu acho que a gente pode gostar de tudo, ele pode ser um pouco de tudo. Então esse universo é um pouco do meu universo, tocando no universo de cada um de vocês. Então dentro dele vão ter vários universos dentro do próprio livro também. É verdade. Vários universos dentro do mesmo livro, exatamente. É essa sensação que a gente tem quando a gente lê. Desde a parte das poesias, os contos e depois no final os microcontos, que estão sensacionais também, que eu gosto muito deles. E foram colocados de uma maneira muito específica, né? Que eu vou deixar em suspense. Exatamente. A pedido do autor foi feito de uma forma especial, muito lindo, muito bonito mesmo. Vai ser lançado na Bienal, agora se Deus quiser e a pandemia permitir, em novembro, né? A gente vai fazer um lançamento mega lá. Eu estou bastante ansioso para a Bienal. Espero que venha logo essa Bienal e que a gente consiga já estar todo mundo já uniformizado. Exatamente. Todos nós estamos ansiosos para a Bienal, né? A Bienal é um principal evento aí de literatura, mas vamos ver se esse ano a gente vai conseguir, né? Eu, sim. particularmente, não tenho muita certeza, mas vamos ver, né? A gente tem esperança. A gente precisa aguardar e pensar positivo, né? Bora lá, porque ainda tem muito chão. A gente está começando a sair, né, do isolamento aí, vamos ver se até lá a gente consegue, vamos ver. Tem novembro ainda. Por enquanto, tá super mantida a data, né? Tá tranquilo, então
Vamos ver se a gente não vai ter problema aí. E eu queria ver com você, a gente tem algum... Você vai colocar alguma coisa aí no ar para os nossos leitores, com promoção? Como é que você vai fazer a promoção? Então, que bom que você perguntou. Quem teve a paciência de nos ouvir até essa hora da noite, num frio terrível que está aqui, pelo menos aqui na minha casa, está muito gelado. Eu não gosto de frio, eu sou amante do verão, do sol, da praia, noites quentes e afins. Quem tirar print, eu vou até fazer aqui para vocês bonitinho, pra vocês tirar um print aqui, ó. Quem tirar print de tela e ainda hoje seguir o meu Insta lá e mandar mensagem, quem quiser comprar o Fragmentos, Gotas e Rabiscos, vai ganhar frete grátis e vai ganhar de brinde, tá? Os 5 primeiros apenas. E só hoje, hein? Se vir amanhã, sinto muito. Dormiu no ponto. Vai ganhar o Olhar para o Horizonte grátis, frete grátis, Fragmentos, Gotas e Rabisco e os brindezinhos também especiais pra galera aí. Então, ressaltando de novo. Os próximos Autografado pelo autor, né? Oi? Autografado ainda. Autografado com dedicatória, tá? Especial pra pessoa aí. Então, os 5 primeiros que entrarem lá no meu direct e mandar o print aí, vai ser Fragmentos, Gotas e Rabiscos com o Olhar para o Horizonte e frete grátis, tá? Eu aconselho a leitura dos dois, porque quando sair o Universo, se você tiver lido esses dois, vai ser uma sequência fantástica. E eles formam uma coleção bonitinha, é uma graça, vale a pena. Então, quem tiver aí no ar, quiser, faz o print e manda lá para ele, né, Alan? É direto do autor, gente. Exatamente. Tratem comigo que a gente negocia certinho lá, eu entrego, vai chegar bonitinho na casa de vocês. E só uma coisinha, para quem curte poesia, para quem ainda acha que poesia não é para qualquer um, segue meu perfil que eu vou começar a postar algumas coisas e mostrar para vocês que a poesia é para todo mundo. Poesia precisa ser para todo mundo. Todos têm que aproveitar isso daí, porque hoje em dia a vida sem poesia ela é vazia. Então vocês vão achar a poesia de vocês. Então me sigam aí, sigam também toda a Liga, tem muita novidade também agora esse ano, várias lives, né? Sabadão agora tem a Bruna Guerreiro, autora da série. Maravilhosa. As Aventuras de Jéssica e Catarina, ela tem vários livros já publicados, né? Então, e logo vai vir também Ricardo Card, Rafael Cavalcante. Então, aproveita que eu estou abrindo, é uma honra eu estar abrindo a série de poetas aqui. É verdade. Vem gente pesada depois, hein? Vem gente pesada. Não vem não, que a sua poesia também é maravilhosa. Nossa, incrível, eu gosto muito dos seus livros, né? São todos muito maravilhosos, mas a sua poesia também é incrível, eu gosto muito. E então é isso. Acho que a gente vai fazer mais lives com você, Alan, na sala de poesia e no sarau. A gente vai fazer uma sala de poesia para discutir os rumos da poesia brasileira. E, então a gente vai ter alguns poetas, alguns professores de literatura em breve, e a gente vai ter um sarau aberto. Então a gente quer a sua participação nessas 2 lives que eu acho que tem muito a ver, né? Exatamente. Exatamente. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, alguma pergunta que eu não respondi, só mandar no meu direct lá que depois eu fazer alguns stories respondendo a galera toda. Que foi tão corrida aqui, muita coisa em cima da outra, não deu para acompanhar todo mundo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no direct lá que a gente manda os stories aí pra a galera ficar toda já sapiente da situação. Obrigada, Alan. Muita felicidade pra gente. Eu acho que vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar na Bienal fazendo esse lançamento incrível. E até a próxima. Tá certo. Pessoal, um beijão a todo mundo que tá por aí. Keila, Silene, Tamires. Pessoal, todo mundo aí que tá me acompanhando. Quem esqueci, me perdoe. Mas sintam-se todos beijados de perto e de longe, tá? Porque virtual pode. É verdade, virtual pode. Abraços e beijos. Beijão, Flávio. Muito obrigado pela parceria, viu? Tamo junto, parceiro. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.